ter essa sobrecarga em casa. Então, um outro tema, né, que é o nosso estudo aqui, eu inclusive sou o primeiro autor desse estudo, são as ordens de exercício. Então, nos últimos anos existem vários estudos, principalmente do grupo do Simão, mostrando aí o que diferencia, né, o que acontece com as ordens de exercício. O que seria as ordens de exercício? O seu aluno vai chegar lá na academia e você vai prescrever um treinamento que vai iniciar com grupos maiores, por exemplo, o dorsal, e terminar com grupos menores, por exemplo, o bíceps. E você também pode começar com um grupo menor, como o bíceps, e terminar com um grupo maior. Então, existem vários estudos mostrando isso, e esses estudos, basicamente, eles chegam à conclusão. A ordem não tem muita importância. O importante é o quê? Se eu quero dar ênfase ao bíceps, eu tenho que treinar o bíceps primeiro. Se eu quero dar ênfase no músculo maior, como o dorsal, eu tenho que fazer o quê? Treinar o dorsal primeiro. E existem vários estudos com escala de percepção de esforço, com aumento do tamanho muscular, e que verifica realmente. Então, o nosso grupo aqui, a gente fez uma pergunta. Será que realmente isso é verdade? Como ficariam essas respostas hormonais quando a gente muda essa ordem de exercício? Então, a gente vai lá e submete os grupos, tá? A gente submete ao grupo, ao primeiro grupo, do maior para o menor, a gente treina o dorsal, depois ombro e depois bíceps, e um grupo que começa do menor para o maior, que ele treina primeiro bíceps, depois ombro e depois dorsal. E com relação à testosterona total, a gente não verifica a diferença significativa quando comparado com o pré. Então, se ele treina começando do maior ou começando do menor, a testosterona total não apresenta diferença. E quando a gente vê a testosterona livre, a coisa se repete. Ela aumenta tanto para as pessoas que treinam começando com o maior, quanto para as pessoas que treinam começando com o menor. E é bem parecido aqui. Então, esse estudo ele nos demonstra o quê? O que vem a esses últimos 10 anos, aí eu acredito que as pessoas estão estudando essa ordem de exercício, esse estudo demonstra o quê? Que independente da série, essa resposta hormonal vai ser igual. E que realmente você tem que treinar o músculo que você quer primeiro, corroborando com outros estudos apresentados na literatura. Então, a gente vê aqui agora com a relação de volume de treinamento. Esse estudo aqui do Hamates, ele verifica lá, ele submete um grupo de homens, tá, a uma SS, que é apenas uma série no agachamento, no Scott, e a MS, que são 6 séries no agachamento. Então, inicialmente, eles verificam lá, logo após 30, 15, 30, 45, 60, eles verificam o aumento do cortisol, tá, tendendo a descer, e quem fez somente uma série não teve uma diferença significativa, ainda reduz, o que demonstra mais uma vez a importância do cortisol. Para quê? Para liberação, vou falar isso aqui toda hora, essa liberação, ajudar o glucagon a liberar mais glicogênio para esse esforço. Então, isso corrobora, e quem fez um volume maior apresentou um cortisol maior. Aí eles verificam a testosterona. Então, eles verificam quem fez mais séries, tá? Realmente a testosterona aumenta, tá vendo? Com 6 séries no agachamento, aumenta logo após 15, 30, 45 e reduz lá no 60, fazendo sempre aquela curva. E já quem fez somente uma série, ela fica fazendo uma oscilaçãozinha aqui, ainda reduz no 45 e no 60 ele volta basicamente ao normal. Então eles verificam, opa, eu sei que o volume aumenta. Então, se eu treinar 6 séries, eu tenho uma liberação hormonal maior. E aí começam algumas perguntas. Para que serve esse hormônio? Esse hormônio tem uma ação, esse hormônio logo após o exercício? Será que esse hormônio logo após o exercício ou durante o exercício, ele tem alguma ação? Então, eles vão lá e verificam receptores.
Então eles têm um controle, faz uma técnica chamada Western Blot, onde eles verificam aqui a proteína. E aí, lembra que a gente falou lá, para o hormônio fazer uma ação, a primeira etapa é se ligar ao receptor, DNA, até chegar à síntese de proteína. Então eles verificaram lá, ó, o controle não teve mudança no receptor. Quem não aumentou a testosterona, que foram o que fizeram apenas uma série, não teve mudança. Porém, quem fez 6 séries, né, tendo uma intensidade maior, ocorreu a redução desse receptor. Então, se eu tiver redução de receptor, eu já tive uma ação. Vai acontecer alguma ação, vai acontecer síntese de proteína. Por quê? Eu tinha lá 10 receptores, por exemplo, tá? E se eu aumentei a testosterona, e se a testosterona se ligou para fazer ação em 5, agora eu só tenho 5 livres. Então eles verificaram aqui a redução. Quando agudamente eles verificam a redução desse receptor, é porque os outros que faltavam já estão fazendo alguma ação. Então ficou uma incógnita. Eu acho, será que essa testosterona que está sendo liberada logo após o exercício, será que ela promove hipertrofia? Aí continuaram vários outros estudos. Então esse grupo ele submete tanto homens e mulheres a um treinamento de força e vão lá e verificam mais ou menos essa curva que todos os estudos vêm fazendo, né? Antes, logo após, no repouso, né? Antes do exercício, logo após, 5, 15, 30 e 70 minutos. Então eles verificam o aumento aqui logo após e isso reduzindo conforme o tempo, em homens. E em mulheres, a testosterona total, eles não verificam diferença significativa. Então, ela continua aqui sem ter nenhum aumento. Já a testosterona total, a gente vê essa curva até mais bonita nos homens, tá? Aumentando, tendendo a cair. Porém, eles verificam também uma resposta das mulheres. Então, ó, o descanso antes do exercício, logo após, 5, 15, 30 e 70 minutos. Então, eles verificam aqui que existiu uma diferença significativa com relação lá ao repouso. Então eles verificaram, a gente tem um aumento. Vamos ver como está respondendo esse receptor? Então aqui a gente tem lá os homens que são riscados e as mulheres que é o preto, tá? Então nos homens, esse receptor, essa resposta parece acontecer 70 minutos após o treinamento de força. O que é isso? Olha só, eles viram lá que reduziu esse hormônio nesse período aqui. Já as mulheres, parece que a resposta está aqui, ó, no 10 minutos do treinamento de força. E ela respondeu também mesmo tendo uma produção de testosterona bem menor do que os homens. Então, tanto em homens e mulheres, existe uma ação. Será que essa ação é uma ação hipertrófica logo durante esse exercício? Então, a gente tem lá uma das vias de sinalização da hipertrofia. A gente sabe que a hipertrofia é um tema muito, muito complexo. Então a gente tem uma via de sinalização e a testosterona, ela ativa essa via de sinalização, que é essa via de sinalização mTOR. Então a gente tem a AKT, a fosforilada, né? A testosterona vai ajudar esse processo, que vai sinalizar a mTOR, que vai sinalizar a S6K1, que vai sinalizar a síntese de proteína, que basicamente vai sinalizar a hipertrofia, certo? Então, esse próximo estudo, eles verificam essas 3 proteínas aqui, logo após o treinamento de força e o treinamento também aeróbico. Então, eu peço a vocês aqui que se atente só aqui no REX, no branco, tá? Então, lá, a primeira proteína, a KT, eles verificam lá no repouso, logo após 15, 30 e 60 minutos. Então, eles verificam que está aumentando a cada tempo, essa proteína lá. A segunda proteína da cascata, eles verificam também aumento, ó. Repouso, logo após 15, tende a aumentar até os 60 minutos. E a mTOR também tem um aumento, ó. Ele aumenta, dá um pico com 30 minutos, tende a reduzir
porém ela ainda é maior quando ela é maior depois de 60 minutos do que o repouso. Ela apresenta diferença significativa em todos os tempos. Então, o que isso nos mostra? Que o treinamento de força agudo, né, uma única série, ela ativa tanto essa proteína quanto essa proteína, o que pode estar diretamente ligado a uma hipertrofia, um processo hipertrófico. Não que você vai ter uma hipertrofia logo após, não. Há um processo hipertrófico mesmo treinando agudo. E aí vem esse estudo, certo? Esse estudo novo aí, que eu não me lembro, o Guilherme falou bem dele, que esse pump muscular pode estar diretamente relacionado à hipertrofia. Então, talvez, eu não tive contato com esse estudo, esses dois estudos, essas evidências, podem estar demonstrando que realmente já existe, na sessão de um treinamento único, já existe um estímulo para que ocorra hipertrofia. E aí cai em mito que a gente sempre já ouviu. Inclusive, existem alguns livros de fisiologia que vem trazendo isso. Que fala, você tem o ganho quando está em descanso. Realmente, você tem o ganho quando está em descanso. Porém, quando você está em treinamento, esses estudos vêm demonstrando que você também tem o ganho. Então, nós tentamos desvendar aqui essa parte, né? Como essas respostas ocorrem de maneira aguda, a gente vai verificar